Hoje nós faremos um breve estudo a respeito de quem é Cristo. Afinal de contas, quem é essa pessoa assim que conseguiu dividir a história, que fez algo nunca visto antes, né? Quando o finito e o infinito se juntaram em uma única pessoa. Saber quem é Cristo é de extrema importância, né? Nós vemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versos 13 ao 19, a passagem conhecida como a Confissão de Pedro, Jesus perguntando aos discípulos quem que as outras pessoas diziam que ele era. E os discípulos deram várias respostas, né? Uns pensam que é Elias, outros Jeremias ou algum profeta. E então Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E é quando Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso mostra que Jesus quer saber qual é a nossa opinião a respeito dele, e essa opinião precisa ser correta. Nós podemos ver que quando as pessoas diziam ele era Elias, ou João Batista, ou Jeremias, estavam dando bons nomes, né? Estavam comparando ele a pessoas boas, então de certa forma eram elogios, mas isso ainda não significava quem Jesus era. Não basta ter bons pensamentos a respeito de Jesus, precisamos ter o pensamento certo. Se nós temos uma ideia errada a respeito de Jesus, significa que estamos então adorando um outro ser e não a Jesus, e isso seria idolatria. Por isso é extremamente importante estudarmos e sabermos quem realmente é Jesus para poder servi-lo. Então, começamos vendo que a primeira característica de Jesus é que ele era plenamente humano. Era não, né? Ele é plenamente humano. Jesus, ele nasceu nesse mundo como um humano. Ele foi um bebê. A gente vê lá em Mateus, capítulo 1, verso 18, falando que Maria ficou grávida, então ele nasceu de uma mãe humana. Foi um ato miraculoso, foi o Espírito Santo que concebeu, foi o Espírito Santo, né, que gerou Jesus no ventre de Maria. Foi um ato milagroso, mas ainda assim Jesus nasceu como um ser humano normal. Não havia nada de diferente dele que não havia em outro humano. Na verdade, havia uma única coisa, que é o que veremos mais adiante. Então, o corpo de Jesus era um corpo humano, né? Nós vemos em 1 João, no capítulo 4, versículo 2 e 3, falando que aquele que crê que Jesus veio em carne, esse é de Deus, mas quem não crê que Jesus veio em carne, este não é de Deus, e o espírito do anticristo está sobre ele. No segundo século da nossa era, né, surgiu uma heresia conhecida como docetismo, né? Docetismo é uma palavra que vem do verbo grego dokeo, que significa parecer. Essa heresia dizia que Jesus Cristo não tinha um corpo humano, ele apenas parecia humano, pois essa heresia ela está relacionada diretamente com uma outra heresia chamada gnosticismo, que crê que a matéria é algo ruim e o espírito é bom. Então Jesus não poderia ter um corpo humano, porque um corpo humano seria ruim, seria matéria. Então ele apenas parecia ser humano. E João escreveu a epístola dele para combater o gnosticismo, né? E anos mais tarde também os pais da igreja combateram o docetismo. Então Jesus ele não parecia um corpo humano, ele realmente era humano. Então ele sentiu fome, como a gente vê lá na tentação dele no deserto em Mateus 4. Ele sentiu sede quando estava lá na cruz, como a gente vê em João no capítulo 19, no versículo 28. Ele cresceu como uma criança comum, como a gente vê lá em Lucas, capítulo 2, verso 40 e verso 52. Então ele foi crescendo. Poucos talvez param para pensar que Jesus foi uma criança comum, que chorou, sentiu fome, talvez levou bronca dos pais, que uma criança a quem a mãe teve que trocar as fraldas. Então ele passou por todas aquelas fases que nós seres humanos passamos. Ele também precisou
passar por um processo de aprendizagem, como a gente vê lá em Lucas, capítulo 2, verso 52, falando que Jesus crescia, né, em estatura, em conhecimento. Então ele precisou aprender as coisas, Jesus precisou aprender a falar como uma criança. Talvez ele falou errado durante um tempo, até ir aprendendo a falar. A gente vê ele dizendo aos discípulos que ele não sabia nem a data, nem o dia, nem a hora em que ele viria, né? Pois ele estava falando isso devido à sua natureza humana. Ele precisou talvez aprender a fazer contas para poder trabalhar na carpintaria. Então Jesus, ele passou por tudo que a gente passou, não havia nada de diferente. Então ele foi plenamente humano, ele não fingiu ser humano, ele realmente vestiu a humanidade e se tornou um humano completamente. O único aspecto em que Jesus não era igual a nós seres humanos foi no pecado. A gente vê lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, dizendo assim: ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus não teve pecado. No resto, ele foi igualzinho a gente. E isso é importante, pois Jesus ele precisava ser plenamente humano para servir como nosso representante. Nós vemos o apóstolo Paulo em Romanos 5,19 dizer: porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, como um homem lá no Éden desobedeceu e fez o pecado entrar no mundo, um homem também precisaria obedecer e assim trazer a justiça à humanidade. Então, se Jesus não fosse homem, ele não poderia ser nosso representante. Então, somente alguém plenamente humano serviria como representante, alguém plenamente humano que obedecesse em tudo, né? Pois naquilo que nós não fomos capazes de obedecer, Jesus foi. Por isso ele pôde nos representar perfeitamente. O segundo aspecto de Jesus é que ele era, além de plenamente humano, ele também é plenamente Deus. Como nós vimos a respeito do estudo da Trindade, vemos algumas passagens que falam que Jesus é Deus, né? Uma delas é Colossenses 2,9, que diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João 8,58, nós também vemos Jesus dizer que ele é o Eu Sou, né? Quando ele diz lá aos fariseus que antes que Abraão fosse, eu sou. Este eu sou que Jesus está utilizando, ele está fazendo uma referência a Êxodo 3,14, quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Então Jesus estava querendo falar, eu sou. Então eu sou que falou com Moisés, eu sou Deus. E é por isso que os fariseus quiseram apedrejar Jesus, como a gente vê lá no verso 59 de João 8. Eles quiseram apedrejar Jesus porque eles entenderam que aquilo era uma blasfêmia, pois Jesus estava afirmando ser Deus. E há muitos outros versículos no Novo Testamento que deixa bem claro que Jesus é Deus. E só por isso também que ele pôde suportar a ira de Deus, porque não precisava apenas de um homem se servir como nosso representante, mas somente só Deus poderia sofrer a ira de Deus em nosso lugar e poder ressuscitar. Então nós precisamos ter isso em mente. Jesus ele é plenamente homem e plenamente Deus, o que leva para o nosso terceiro e último tópico, que é que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus ao mesmo tempo, né? De uma vez só. Ele não é ora Deus, ora homem. E as duas naturezas dele se uniram. Isso é chamado na teologia de união hipostática, né? Que diz que Jesus é, muitos dizem 100% homem, 100% Deus, né? Mas trabalhar com porcentagem é complicado, então eu prefiro o termo em que Jesus ele é completamente homem e completamente Deus. E ao mesmo tempo, né? A gente ouve muitas pessoas falarem por aí, né? Você já deve ter ouvido que Jesus, como homem, fez tal coisa, mas como Deus ele fez tal coisa. E isso está errado,
Jesus nunca fez nada como homem ou como Deus, porque a partir do momento que ele se encarnou, ele sempre foi homem e Deus. Essas naturezas nunca se separaram, né? Lá no quarto ou quinto século, não me lembro a data exata, surgiu uma outra heresia na igreja chamada de nestorianismo, né? Que vem do expositor dessa heresia que se chamava Nestório, que era bispo de Constantinopla, que ele dizia que as duas naturezas de Jesus eram separadas e independentes. E isso vai totalmente contra o que a Bíblia ensina. A Bíblia deixa bem claro que as naturezas de Jesus não são separadas, elas estão juntas. Então, por exemplo, você já deve ter escutado que na cruz foi a natureza humana de Jesus que morreu. Isso é uma espécie de nestorianismo que a pessoa usa sem saber, né? Quando ela separa Jesus homem de Jesus Deus. Só que essa separação não pode acontecer. Sim, a gente sabe que Deus não pode morrer, somente um ser humano pode morrer. Só que o que aconteceu na cruz foi um mistério. Deus pôde morrer porque era ser humano, né? E também pôde ressuscitar porque era Deus, mas a gente não consegue entender mais do que isso. O que acontece de Jesus, assim como acontece na Trindade, é um mistério que somente Jesus conhece, né? Somente a Trindade pode explicar. Jesus é homem e Deus. Ele fez o que a gente nunca viu acontecer, né? Um mistério, um milagre que somente Deus pode entender. O infinito e o finito se uniram. Deus se fez homem, o divino invadiu a terra, né, e foi um de nós, como diz lá em João, né, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. E isso é maravilhoso, que, como eu falei, a gente precisa ter uma ideia correta de Jesus. Devemos honrar Jesus como Deus e como homem, porque é isso que ele é. E ele continua sendo Jesus, ele continua sendo Deus e homem, mesmo após a sua ressurreição. Quando ele ressuscitou com um corpo glorificado, que não era mais sujeito às fraquezas e nem nada em que o corpo humano sofre, mas ainda assim era um corpo humano, né? Como ele falou lá aos discípulos, venha, me apalpem, e pois um espírito não tem carne nem osso, então ele continua tendo carne, então ele continua tendo essa natureza humana, mas continua sendo divino, né? Então Deus, que já era completo, conseguiu o milagre de ainda acrescentar algo ao todo. Então Deus, em Jesus, o que houve foi uma adição. A natureza divina foi a natureza humana foi adicionada à natureza divina. E isso é maravilhoso, isso torna Jesus cada vez mais digno de honra, de louvor, né? Ele, como homem, pôde ser nosso representante e como Deus pôde nos justificar. E essas duas naturezas estão juntas e inseparáveis.